Paz seja convosco. Mais uma vez nós estamos aqui com a nossa palavra diária para o seu coração. Aquilo que Deus tem para o seu coração nesse dia. Vamos falar hoje sobre a oração. O que é oração para você? A oração é uma conversa. A oração é um diálogo. E a palavra de Deus diz assim em Atos 12, versículo 5. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja já continuava a orar com fervor por ele. Então, olha só que interessante. Pedro estava preso, mas a igreja continuava orando fervorosamente por Pedro. A oração da igreja primitiva, a oração que libertou Pedro. E no outro versículo 16 diz assim: enquanto isso, Pedro continuava batendo, finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro, mesmo ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor tinha tirado da prisão. E o Senhor, através da oração, o anjo do Senhor tirou Pedro da prisão. Pedro bateu na porta e eles não acreditaram que era Pedro. Quantas vezes acontece assim na nossa vida? Nós fazemos a oração e a gente mesmo não acredita na nossa oração. Se eles estavam orando por Pedro ser solto, então eles tinham que acreditar que quando Pedro bateu na porta, eles tinham que crer, deve ser Pedro. Mas muitas das vezes a nossa oração, nós oramos e nós ficamos em dúvida. Mas não podemos ter dúvida, precisamos ter fé. E o que quer dizer fé? Uma certa vez, uma criança perguntou assim para sua mãe: mãe, o que quer dizer fé? E o pai disse assim: pode deixar que eu vou explicar. Aí o pai desceu no porão e o porão estava todo escuro. E o pai disse assim para a criança: pule daí de cima. E a criança pulou lá de cima, lá embaixo. Nisso que a criança pulou, o pai pegou a criança e segurou a criança no seu braço. Isso é fé. Fé é aquilo que a gente não vê, mas é aquilo que a gente vai acreditar. Fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Então, precisamos crer na nossa oração. Crer, orar. É momento de a gente orar. É momento de orar e interceder um pelos outros. É momento de clamar. Orar, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Você já falou com Deus hoje? Se você não falou com Deus hoje, eu convido você a tirar um momento para você falar com Deus. E a tua oração vai te salvar. Vai salvar sua casa, vai salvar sua família. A oração da fé, ela vai salvar. E a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, eu te convido hoje, agora, ore, que a vitória será sua. Amém? Deus te abençoe.